Olá, turma do sexto ano, aqui quem fala é a professora Marcele. Nós vamos dar continuidade aos nossos temas, às nossas aulas aqui em relação à disciplina de estudos amazônicos. Hoje nós vamos trabalhar sobre os capítulos 6 e 7, que falam sobre as diferenças, ali de linguagem, os diferentes povos indígenas que viviam no Brasil antes da conquista europeia. Nós já vimos que fontes históricas é tudo aquilo que me dá informação, que traz um vestígio sobre uma sociedade que viveu no passado. Então, os vestígios são fontes de informações, são fontes históricas. Quando a gente vai estudar sobre os povos indígenas, a gente procura esses vestígios deixados por eles, e esses vestígios, em especial, estão as cerâmicas, certo? Além das cerâmicas, outros exemplos de fontes históricas que a gente pode trabalhar, estudar sobre os povos indígenas, são os relatos deixados pelos europeus que foram realizados a partir do século XVI. Esses relatos, foram relatos de viagens. Quando aconteciam as viagens marítimas para buscarem novas terras, eles relatavam essas viagens em diários, em cartas, em pinturas e desenhos. Isso era uma forma de eles registrarem ali o que eles estavam observando, para eles conhecerem melhor o território e também para eles enviarem essas informações para o país deles de origem, lá para o rei do país deles. Porém, a gente tem que ter muita cautela ao falar, ou ao estudar essas fontes aí deixadas pelos europeus em relação aos indígenas. Por quê? Porque essas fontes históricas, elas trazem a visão do europeu em relação ao indígena, foi a forma como eles viram. E se a gente for verificar, a cultura, por ser muito diferente, isso por vezes deve ter assustado o povo europeu, como também deve ter assustado, os indígenas. Então isso traz muito a presença da visão, quem escreveu esses registros aí em relação a esse povo observado. E um dos erros que a gente pode observar é justamente quando chama esses nativos de índios, porque quando a gente estuda a história, a gente sabe que em uma das viagens que eles realizaram, que acreditavam que estavam nas Índias, e chegaram na América. Então, por isso que os povos daqui foram chamados de indígenas. Em relação ao povoamento da América, vamos só lembrar um pouquinho como é que aconteceu esse povoamento, antes de realmente acontecer essa dominação dos povos ali europeu, um povo europeu em relação à Amazônia. A gente sabe que o continente americano, segundo os estudos sobre esse povoamento do continente americano, se deu através das seguintes formas. Não há um consenso exato de que forma foi, porém a gente estuda sobre duas teorias, que são aceitas aí na visão dos estudiosos. Uma delas é a teoria do Estreito de Bering, que diz que por conta do congelamento dos oceanos, foi permitida a passagem do homem aí para atravessar os continentes. A outra teoria é a teoria oceânica, que fala que o homem chegou até a América através de pequenas embarcações. Alguns povos que se desenvolveram no continente americano, foram os incas, maias e astecas, que a gente já estudou sobre eles, que foram povos aí que desenvolveram uma agricultura muito avançada, já se organizavam a sua sociedade em hierarquias. Eles possuíam um líder político, muitas vezes um imperador. Então, eram sociedades que estavam aí espalhadas pelo continente americano, e pelo fato de viverem muito tempo, antes mesmo dos povos indígenas aí, brasileiros, eles eram uma sociedade que foram considerada por estudiosos como uma sociedade muito mais avançada, muito mais organizada, se comparada aos povos indígenas do Brasil. Ok. Em relação ao continente americano, mais tarde, muitos anos depois, quando as civilizações se desenvolveram, enfim, nós estamos falando, do conhecimento que a população tinha em relação ao espaço geográfico. O conhecimento geográfico era muito limitado.
Naquela época se não tinha conhecimento, sextuano, por exemplo, do continente americano. Eles tinham conhecimento muito específico ali, né, da existência da África, da Europa, da Ásia. Eles não tinham conhecimento do continente americano. Então foram através das viagens marítimas que eles conheceram, chegaram até esse continente. E aí a América foi chamada, né, durante muito tempo por Novo Mundo. E quem eram esses povos que viviam aí nesse Novo Mundo, em especial aqui na Amazônia? Os povos indígenas, né? Eram povos indígenas que viviam de uma forma, né, muito diferente daquelas dos maias, dos incas e dos astecas. Em relação à sua sociedade, não havia uma hierarquia tão determinada. Eles recebiam ordens de um cacique, de um pajé. Então não tinha uma hierarquia entre eles tão definida dessa forma, certo? Eles não tinham um líder político, sim um líder religioso. Outra forma de organização deles era que as tarefas realizadas ali, né, nas tribos, por exemplo, eram divididas por sexo e por idade. Por exemplo, as mulheres exerciam uma função de trabalhar com cerâmica, por exemplo. Os homens, eles iam caçar, eles iam pescar. As crianças, por exemplo, ajudavam as mães ali, as mulheres no dia a dia. Então, essas formas aí de se dividir essas atividades era através também de sexo e de idade, tá? E uma característica muito comum na Amazônia dos povos indígenas era a terra preta. O que era isso, gente? A terra preta, ela é assim conhecida por conta de ser uma terra muito fértil, uma área propícia para o plantio. Então, os povos indígenas usavam muito isso para desenvolver, tá, ali a sua produção agrícola, certo? Em relação à língua, a língua indígena, ela é um meio de conhecimento de um povo. Conhecer, estudar a língua de uma sociedade, de um povo, é uma forma de a gente conhecer um pouco sobre essa cultura. Então, os povos europeus buscaram, gente, diversas formas, né, estudar um pouquinho, entender a língua indígena. Isso para poder pensar, né, entender, na verdade, como é que essa população pensava e também para poder eles explorarem mais as riquezas desse lugar. Sabe-se mais ou menos que cerca de 75% das línguas indígenas que havia no Brasil sumiram. Por que isso? Porque, gente, os povos indígenas eles foram dizimados. Muitos grupos étnicos aí simplesmente desapareceram, não existiram mais. Isso pelo fato de morrerem por conta das doenças trazidas pelos europeus por conta da guerra e também pelo excesso de trabalho pelo qual os indígenas não estavam acostumados. Em relação à língua, existem 2 troncos linguísticos. O que são troncos linguísticos? É de onde se origina outras línguas, tá? Por exemplo, aqui o tronco macro-G e o tronco tupi são os 2 troncos linguísticos dos povos nativos. Do tronco macro-G, por exemplo, surgem essas várias línguas aqui, como a língua G. Do tronco tupi, por sua vez, originam outras línguas, como a língua munduruku e também a língua tupi-guarani. Certo, turma? A gente vai ficar por aqui. Eu aguardo vocês nas próximas aulas. Um beijo, tchau!